Becos de Nova York, muito lixo jogado pelo chão e uma noite chuvosa. Essa ambientação define bem o filme Mutação, de 1997. Filme que passou batido, mas é de alta qualidade. Com um design de criatura nojenta e um modo com que ela se move dá arrepios. E para situar vocês, nesse novo quadro do canal, Tela Perdida, é justamente para isso, apresentar filmes muito bons, mas que passaram batidos. Quase ninguém conhece eles. Como é o caso de Mutação. Um filmaço que eu assisti e eu fiquei de boca aberta. E eu também peguei o DVD do segundo filme, que eu gostei bastante. O terceiro eu assisti por fora, mas eu não gostei, eu achei o pior da trilogia. Mas o que vale mesmo a pena assistir é o primeiro, que conta a história de uma Nova York invadida por baratas, que está causando uma epidemia, que atinge principalmente as crianças, deixando elas acamadas, sem ar e levando até mesmo à morte. O nome dessa epidemia é chamada de Síndrome de Stryker. É aí que a nossa protagonista entra, a doutora Susan Tyler, que faz um experimento científico que funde insetos entre cupim, louva-a-Deus e barata. Então ela pega esse inseto geneticamente modificado, em que ela nomeia de Judas, e ouvindo esse nome dá para ver que vai ter volta, porque na Bíblia Judas é quem traiu Jesus, e joga eles nos esgotos, eles predam as baratas. E corrigindo aqui, eles não, na verdade só tem elas, pois a doutora só criou fêmeas para não poder se reproduzir, só viver uma geração para acabar com essas baratas de vez. E é muito bacana a cena em que a doutora entra nos esgotos e o local está infestado por baratas, e em 97 eles não usavam CGI para qualquer coisa. Mas quando ela abre uma cápsula e sai um inseto de lá, o CGI não é nada bom. Porque nessa época o CGI ainda estava engatinhando, e em 93, com o boom do Jurassic Park, os filmes tentaram usar esse recurso, mas ainda tinha muito que melhorar. Mas enquanto isso, você deve estar aí se perguntando, poxa, com toda essa história trash de monstro, esse filme não deve ser bom, por isso que o CGI é tão ruim. Errou feio, errou rude. O roteiro é coescrito e a direção é toda dele, Guillermo del Toro, que dirigiu O Labirinto do Fauno, o ganhador do Oscar de melhor filme A Forma da Água, o ganhador do Oscar de melhor animação Pinóquio da Netflix. Então o filme está em boas mãos, e o orçamento é de 30 milhões de dólares, bem alto para esse tipo de filme. E faturando 25 milhões nos cinemas foi um fracasso comercial, e é uma pena, porque esse aqui é um ótimo filme. Não se aprofundando em termos científicos e nem mostrando como um inseto geneticamente modificado foi criado, o filme já se inicia com elas, predando as baratas, e é muito bacana essa cena, pois ela solta uma espécie de espuma. Aí o filme avança 3 anos, a epidemia não existe mais, e tudo parece estar bem, até que um homem começa a correr por um prédio, beco, sendo perseguido por um ser humanoide. Mas na verdade, como o título em português já entrega, o experimento da doutora sofreu uma mutação e ficou do tamanho de humanos. E indo mais além, o título original em inglês, Mimic, traduzido para o português seria imitar, essas criaturas não tinham mais o que predar lá no esgoto, acabaram com todas as baratas. E com o tamanho que tomaram, a presa delas passam a ser agora humanos. E como vários insetos predadores que se veem por aí, elas pegaram a forma de um humano para poder sair dos esgotos e predá-los. E isso é muito bacana, Del Toro é muito bom na hora de criar monstros, tanto no seu conceito quanto no seu design. Como na evolução do mundo real, como por exemplo uma aranha que preda formigas. Então ela tem que se infiltrar no formigueiro. Mas para se infiltrar, a aranha tem que se parecer com a formiga. Nesse caso, as formigas têm 6 patas e antenas. E a aranha não tem antena e tem 8 patas, então o que ela faz? Ela levanta as 2 patas da frente como se fossem antenas e anda com 6. E todo esse conceito de estranheza e para muitas pessoas repugnante do mundo dos insetos foi trazido perfeitamente aqui, principalmente na sua metade final. Dá para ver que foi feita uma boa pesquisa de insetos para colocar nessa ficção científica de terror. E para ver mais filmes de terror desconhecidos, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem. E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E se você conhece mais algum filme de terror desconhecido,
Deixe nos comentários que aí eu vejo se eu coloco no próximo episódio. Durante seus 105 minutos, a sua primeira metade é mais focada em apresentar os personagens, como o sapateiro Manny e seu filho autista Chewie. E é justamente esse menino que fica presenciando de sua janela que dá de frente com o beco essa criatura matando pessoas. Essa cena de ficar presenciando pela janela foi colocada toda no terceiro filme, Mutação 3, O Sentinela, que foi uma espécie de inspiração também em Janela Indiscreta de Hitchcock. A ideia é muito boa, mas é uma pena que o filme é de baixíssimo orçamento e foi muito mal aproveitado, sendo bem tedioso. Mas o núcleo de protagonistas desse filme aqui é da doutora Susan Tyler e do Dr. Peter Mann, que criaram o Projeto Judas. Quando duas crianças levam uma caixa de sapato com inseto dentro e quando o casal abre e vê que é um de seus experimentos, eles estranham muito porque eram para viver só 180 dias. Então eles começam a investigar. Um dos problemas do filme, como eu disse, é do CGI, que envelhecem muito mal. Esses insetos pequenos, na minha opinião, podiam ser facilmente substituídos por um animatrônico. É bem perceptível e eu não achei uma boa escolha criativa usarem ele aqui. Mas depois que aparecem os grandões que voam e se mexem muito rápido, aí sim o filme se justifica. Porque se for uma pessoa usando alguma roupa e maquiagem, ele não ia ter toda essa mobilidade. Depois de apresentar os personagens que não se conhecem, um acaba cruzando o caminho do outro involuntariamente, eles acabam ficando presos nos esgotos com as criaturas querendo pegar eles. Aí o filme cresce demais. Melhorando tudo, vai do ritmo, a atuação tímida de Mira Sorvino e os efeitos especiais, por incrível que pareça, melhoram e usando bastante efeitos práticos nojentos. É de alta qualidade, mas principalmente as ideias de Guillermo del Toro pareciam estar muito contidas, mas aí o filme extrapola e ficou muito bacana. Lembrando bastante os filmes de Alien, locais escuros com criaturas repugnantes e perigosas escondidas. Agora eu preciso falar de algumas passagens importantes do filme, então eu vou entrar no campo de spoilers. Se você quiser assistir ele, eu recomendo para que pule, eu separei aqui na barrinha. Como eu disse, a primeira metade o filme é mais contido, ambientando bastante os esgotos, os trilhos de trem, os becos da cidade e criando bastante suspense na aparência da criatura e como ela opera. Mas depois que dois garotos investigam os trilhos de trem, se afastando bastante da estação, as crianças acabam achando ootecas gigantes e nojentas, a mesma de baratas reais. E um inseto gigante que estava ali, provavelmente esperando os filhotes eclodirem, ataca e mata as duas crianças. E a partir daqui o filme cresce demais como terror e ele é bem escatológico. Após o garoto autista seguir um dos insetos até o esgoto, ele é dado como desaparecido. O seu pai sapateiro vai atrás e o casal não encontra as duas crianças que morreram e vão investigar. Junto de um policial, eles acabam ficando cercados pelas criaturas, não conseguindo mais sair. É aí que Del Toro pira o cabeção. O grupo de sobreviventes são constantemente caçados. Tem uma cena que eles conseguem cortar uma barata no meio e ela começa a se arrastar pelo chão como na vida real. Elas são muito difíceis de matar. Tanto essa cena como muitas outras, elas dão agonia, porque elas se mexem muito rápido, de forma estranha e são bem agressivas. Elas são atraídas pelo sangue. Então, para disfarçar, os humanos também têm que mimetizar, pegando o sangue desses insetos e passando pelo corpo inteiro. É um sangue branco, nojento e gosmento. Após o grupo conseguir capturar uma delas, a doutora vai examinar e vê que esse bicho tem uma carapaça que fica fechada e se abre, mostrando o real rosto dela. E essa carapaça parece demais com o rosto humano, mas bem distorcida. E quando se abre, o rosto real dela parece de uma barata ou louva-a-Deus, aquela cabeça pequena com olhão. É bem nojento. A luta final é marcante, heróica, com catarse e explosiva. Tendo até aquele retorno da criatura quando achou que tudo tinha terminado. E os protagonistas tomam decisões inteligentes. O objetivo deles é matar um macho que tem um formato diferente. Ele que está reproduzindo e está colocando toda Nova York em risco. Os esgotos escuros com criaturas rápidas, nojentas, com um ótimo design de criatura é muito bacana.
E é nisso que Del Toro é perito e ele ama mesmo fazer. Quase todos os filmes dele têm alguma criatura. Como eu disse, esse filme aqui ganhou 2 continuações que foram lançadas diretamente para home video, com a qualidade muito inferior. Talvez valha a pena assistir o segundo. O terceiro caiu demais o nível. Então seria isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem. E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E deixe nos comentários mais filmes de terror que são bons e desconhecidos que eu trago no próximo vídeo. Se você chegou até aqui é porque gostou e vai gostar também dos outros vídeos, 13 melhores filmes de terror da história, na minha opinião. E um outro quadro que eu inaugurei, Tela Sangrenta, se iniciando com filme maníaco. Até o próximo vídeo e tchau!